Olá! Hoje quero falar com você sobre o Salmo 23. Eu particularmente gosto muito desse salmo. Eu considero ele uma verdadeira oração e de louvor ao Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi na época em que ele era pastor de ovelhas, muito antes dele ser o rei. Então ele pastoreava as ovelhas dele e, como ele sendo o filho mais jovem de Jessé, ele foi escolhido para fazer esse trabalho. Contam que esse salmo já deve ter por volta de 3.000 anos. Enfim, mas ele continua vivo como se ele fosse escrito hoje. O que ele nos fala? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará. Ele sempre estará presente na minha vida. Não importa como eu esteja ou como eu me sinto, se eu estou perto dele ou não, mas ele está lá para fazer parte da minha vida. Então, eh, em verdes, ele me conduz por verdes pastos e, ele nada me faltará, conduz-me por águas tranquilas. O que isto significa? Esse caminhar por verdes pastos e águas tranquilas significa que o caminho que ele vai me conduzir será o caminho da retidão, e onde eu vou ter fartura no sentido das coisas boas que Deus me proporciona. Significa sobre a confiança e a liderança e os cuidados de Deus para conosco. Então, ele também conta que Davi escreveu esse salmo, essa oração, quando ele estava à noite cuidando das ovelhas dele e cercado por tropas inimigas. Então, aí ele resolveu fazer esse louvor ao Senhor, pedindo a sua proteção e que ele conduzisse ele pelo bom caminho. Como Deus nunca nos conduz para precipícios ou para becos sem saídas, Ele sempre está lá para nos conduzir pelo melhor caminho. Então, Ele restaura minha alma e me conduz por caminhos retos por amor do seu nome. É exatamente esse o caminho por onde ele nos conduz, pelos melhores caminhos. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Como eu posso interpretar isto? Entre duas montanhas sempre existe um vale, e nesse vale podemos encontrar animais ferozes ou tribulações, no caso nosso, as tribulações da vida cotidiana, aqueles problemas que para nós podemos considerar insolúveis. Então, pedindo a proteção e orientação de Deus, vamos conseguir a melhor solução para o que nós estamos passando por este vale, que podem ser as tribulações diárias ou, quem sabe, até o caminho para um final da nossa vida. Podem também ser encarados como o vale da sombra da morte. Depende como nós encaramos este vale. Então, a sua vara e o seu cajado me consolam. O que é isto? A vara o pastor usava para, no caso, como Davi estava fazendo a sua petição a Deus, a vara
era usada para afugentar os animais selvagens, ou até, por orientação de Deus, até matá-los. E o cajado é aquele que tem aquela curva, né? Usado para puxar as ovelhas quando elas não estavam acompanhando o rebanho, ou então içá-las quando elas estavam presas em algum galho, um espinheiro, alguma coisa assim. Preparas diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, mesmo estando com pessoas que não nos querem bem ou querem nos prejudicar, Ele está ali para nos mostrar a sua glória em nós. Então, para nos mostrar que nós, com Deus, nós somos mais do que os males que podem nos querer prejudicar. Unges com óleo a minha cabeça. Isto significa que ele nos refrigera a nossa cabeça das tribulações que estamos enfrentando. E esse óleo, no caso do pastor, era usado nos ferimentos das ovelhas. E a sua bondade e a misericórdia hão de me seguir todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias. O que significa? Uma promessa de uma vida ao lado do Senhor, conduzido por Ele aqui nesta jornada terrena que nós estamos tendo, e depois a promessa de uma vida na sua casa, depois que, como Jesus mesmo disse, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, a promessa da morada no lar celestial. O que isso também retrata? A fidelidade de Deus para conosco, um futuro de paz e de muito amor, que Ele sempre está disposto, Ele sempre nos ama, mesmo que nós nos afastemos daquele caminho que Ele tem projetado para nós. A nossa fé, a nossa confiança em Deus deve ser cega, mas nem sempre nós, como mortais, humanos mortais, nós temos essa fé cega. Mas ela sendo pautada nesse amor de Deus, nós teremos um futuro de paz e o perdão que sempre nos acompanha, Ele nos dá o perdão, basta que nós peçamos esse perdão para Ele por nossas falhas diárias, como nós pedir perdão também para o que nós mesmo em pensamento, nós prejudicamos o nosso próximo, nós devemos pedir perdão até por falhas que nós nem temos consciência de estarmos cometendo, mas esse pedido de perdão nos enche depois, nos restaura nos nossos relacionamentos e nos enche de bênçãos e de coragem para enfrentar esta vida nem sempre tão fácil aos nossos olhos. O que significa esta fé em Deus? No caso, nós, como humanos, nós só temos o dia de hoje. Nós não sabemos do minuto seguinte, nem o que está programado para o nosso futuro. Nós, entregando isso nas mãos do Senhor, Ele vai nos conduzir pelo caminho que, no caso, para Ele é considerado o melhor na nossa jornada terrena, contanto que nós tenhamos fé no que Ele tem proposto para nós. Então, essa linha que nos separa do hoje para o futuro é uma linha tênue, imaginária. Então, com fé, nós colocar o pé nesta linha
e seguir em frente, mas nós não enxergamos o que tem ali na frente. Mas com fé no Senhor, nós fizemos essa caminhada e vamos ter um melhor resultado. Um dia eu vi até um padre dando um exemplo do que significava fé. E aí ele disse para uma mãe: se você coloca o seu filho sobre uma mesa e pede para ele se jogar nos seus braços, o seu filho, confiando na mãe que ele tem, ele vai saber que se ele se jogar nos braços da mãe, ela não vai deixar ele cair, ela vai amparar, pois este é o cuidado que Deus tem para conosco. Nós caminhando nessa linha que nós não vemos, tendo fé nisso, ele vai nos amparar e nos guiar da melhor forma possível. Então, eu espero ter contribuído para o seu dia com essa minha visão sobre esse salmo que eu considero muito, ele agrega muito à nossa vida e é verdadeiramente uma oração ao Senhor. Então, tudo de melhor para você, para o seu dia e até o nosso próximo encontro com as bênçãos do Senhor. Que assim seja e até lá.